Check-up no rádio. Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda, Isabelle, aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês, ouvintes da 95, do Panorama 95. Parabéns, Geraldinho. Eu cheguei aqui sem saber. Já vou perder até o bolo, porque já vou embora e vou perder o bolo. Mas eu joguei. Deus abençoe você, Geraldinho. O bolo geralmente aparece no final da manhã, não, né? Daí vamos guardar um pedacinho para você, então, eu quero. Viu? Esteatose hepática é o nosso tema de hoje. E aí, Isabelle? Esteatose hepática ou gordura no fígado, né? É sempre um tema muito bom para se trazer, porque é algo que a gente encontra aos montes, né, como se diz, é um diagnóstico muito, muito prevalente, a gordura no fígado. Isabelle, mas será que eu tenho? Ou Isabelle, eu tenho. Gente, só para vocês terem ideia, eu também atendo em SUS em outro município e durante a pandemia eu cheguei a atender uma criança que já vinha diagnosticada com uma esteatose hepática avançada, moderada, né? Ou seja, gordura no fígado moderada. Uma criança, né? E entendam que fígado é silencioso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o fígado é silencioso. Ele começa a sofrer danos, mas ele não sai gritando a quatro cantos que ele não está bem. É diferente, muito diferente de outras patologias, por exemplo, intestinais. A gente começa a ter sintomas, a gente começa a ter diarreia, a gente começa a ter dor, né? Então, a gente começa a ter alterações que é o corpo tentando nos avisar que aquilo ali não está bem. E o fígado, muitas vezes, ele trabalha de forma silenciosa. Então, nessa criança, se a gente parar para pensar, a gordura no fígado, essa esteatose hepática não alcoólica, tá? Ela é algo que pode ser evolutivo, né? Então, ela evolui. E se você parar para pensar, meu Deus, uma criança já estava com uma esteatose moderada, e aí, nessa vida adulta, essa criança com certeza seria uma candidata a uma cirrose, porque é uma doença com evolução, tá? Então, se você mantiver os mesmos hábitos de vida, com certeza ela irá evoluir. Então, eu sempre gosto de frisar, muitas vezes, e eu queria dizer isso aqui a vocês hoje, né, que eu ouvi na aula, na aula da pós, eu fiquei muito reflexiva quanto a isso. Quando um paciente tem, por exemplo, um diagnóstico de câncer, um paciente passa por um processo, né, com um diagnóstico bem difícil e o paciente fica bem, né? Ele se cura. E aí vai para o médico e muitas vezes, ou para outro profissional, e ele diz assim, pronto, agora está tudo bem, vida que segue. Mas como seria essa vida que segue? Do mesmo jeito, né? Anterior ao aparecimento da doença, ou você precisa mudar hábitos para que essa doença não evolua e não apareça, né? Novamente. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que na gordura no fígado, ela aparece geralmente por um processo, né, de estilo de vida, muitas vezes, né? Alimentação, falta de atividade física. Gente, por favor. Os bastidores aqui. Então, voltando. Essa doença, ela geralmente aparece por evolução, né? De muitas questões envolvidas com estilo de vida, principalmente. Então, por isso que as pessoas, às vezes, quando recebem o diagnóstico médico, né? Pelo médico de esteatose hepática, elas sempre vão querer o mais prático, o mais rápido, que é uma medicação. Não existe, tá, gente? Por hora, o que a gente sabe é mudança de estilo de vida. O que leva, né, são maus hábitos alimentares, é a falta de atividade física. Então, tudo isso faz com que leve, né, a falta de sono. Pessoas que têm, a gente já observa hoje também, eu já vi um estudo sobre a apneia do sono, né? Pessoas que têm apneia, durante o sono, elas geram uma resistência à insulina e isso pode gerar também gordura no fígado. Então, todo um contexto de sono, alimentação, atividade física, ele pode causar isso aí. Mas, Isabelle, como é que eu sei que eu tenho uma esteatose hepática ou gordura no fígado? Através de exames, tá, gente? Laboratoriais e de imagem. No caso, a ultrassom pode ser solicitada pelo médico. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Procure um médico para investigação e diagnóstico. Então, exames de imagem na ultrassom. A ultrassom ela vai trazer
somente assim, se você existe ou não a presença da esteatose hepática. E aí essa evolução, gente, quando você não cuida, a esteatose ela tem uma evolução, tá? Então, assim, ela gera uma gordura no fígado, esse aumento, né, de processamento aí que o fígado não consegue processar e começa a estocar gordura nele mesmo. Então, é normal, tá? Ter gordura no fígado até 5% do seu peso, do peso da célula do fígado. Então, até 5% é normal. Acima disso, a gente começa com um processo chamado esteatose hepática. E ela pode evoluir em moderada. E aí, ela pode evoluir, né? Essa demanda tão grande de gordura nele pode gerar aí uma inflamação, causando uma esteatohepatite, né? Uma hepatite gordurosa, como nós chamamos. E dessa hepatite, ela pode ter já indícios de fibrose, tá? Essas fibroses que são, eu vou dizer uma forma bem fácil para vocês entenderem, como se fossem cicatrizações. E essas cicatrizações, elas não são funcionantes, tá? Então, gera uma fibrose, dessa fibrose pode-se gerar uma cirrose. E lembrando, caso não cuide, tá? Não existe mudança de estilo de vida. Isabelle, quer dizer que existe cirrose sem consumo de álcool? Sim, existe a cirrose não provocada, né, por uma esteatose também aí por não alcoólica. Existe cirrose por vários motivos, na verdade, não só alcoólica. Tá, gente? Existe por questões de vírus, né? De hepatite, existe por vários motivos. Então, o que eu tô querendo que vocês entendam é que uma simples, entre aspas, gordura no fígado, ela pode evoluir para uma cirrose. E ponto, tá? Existem outros exames que detectam, no caso, né, essa evolução, em que estágio essa doença se encontra, que aí é a biópsia de fígado, a elastografia, que é bem avançada agora, que está se usando muito, para a identificação da doença de estágio de doença de fígado, tá bom? Então, lembrando, a gente precisa fazer o quê? Que chega geralmente para mim, pacientes com laudos de ultrassonografia, alguns já com um estadiamento melhor, e aí a gente precisa ver como vai ser esse tratamento. Então, a princípio, mudar estilo de vida. E muitas vezes é orientado à perda de peso. Ah, só tem esteatose quem tem obesidade? Não, não só tem esteatose quem é obeso, de forma alguma. Mas no caso, se o paciente apresentar um excesso de peso, a gente precisa fazer com que ele reduza o peso, porque é sabido que a redução de peso, ela também vai auxiliar aí na esteatose hepática. Agora, gente, eu queria aqui que vocês entendessem, né? Quando diz assim, você tá com a gordura no fígado, você precisa perder peso. Não é perder 10, 20, 15 quilos em um mês, 20 quilos em 2 meses. Não, isso não pode ser aceito. Por quê? Na literatura, o que é que a gente encontra? Que uma perda de até 1,6 quilos, 1,6 kg por semana. Tá, gente? Isso vai dar mais ou menos 6 quilos por mês. Então, isso é o máximo para até questões de proteção de fígado. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma esteatose hepática, ou seja, que ele já tem instalado aí a gordura no fígado, e você coloca para esse paciente perder 10, 12 quilos em um mês, ele vai causar um efeito rebote. Você lembre que aquele fígado está com a demanda muito grande. Então, ele não vai conseguir processar da mesma forma. E aquela gordura que você está eliminando, entre aspas, ela não vai conseguir ser metabolizada de forma completa. E o fígado vai armazenar. Então, é um efeito rebote. Então, você vai emagrecer para diminuir a esteatose hepática, só que essa gordura vai ser armazenada lá também. Tá certo? Então, vai ser um efeito rebote. Isabelle, o que é que a gente precisa fazer? Quando a gente fala em gordura no fígado, as pessoas associam a gordura de má qualidade na alimentação. Na verdade, o que eu gosto mais de frisar é o açúcar, tá? Então, existe, e aqui eu queria tirar esse mito, que muito na internet a gente encontra demais, suco de laranja causa esteatose hepática. Laranja causa gordura no fígado. Gente, isso é mito, tá? As frutas, ela tem o seu açúcar que chama frutose, mas a frutose, ela está em alta concentração no açúcar branco, tá?
Porque esse açúcar, ele é 50% feito de frutose. Então, o que vai, muitas vezes a pessoa diz, porque a fruta está causando esteatose. Aí eu faço um recordatório alimentar do paciente, o paciente não chega a comer uma fruta ao dia, mas diz que é a fruta que está causando. Às vezes como uma laranja ao dia e diz que é a fruta que está causando. Mas aí vem refrigerante em excesso, que é cheio de açúcar e cheio de frutose. E aí vem sucos de caixinha, todinho, danoninha, todos esses produtos industrializados cheios de adição de açúcar. Então, esse açúcar é que está gerando essa esteatose, tá? Então, o excesso de consumo alimentar, excesso de açúcar na alimentação, eu sempre gosto de bater no ponto que à noite não é o momento para você estar se entupindo de doces. É como a gente vê, eu sempre trago isso aqui. Muitas vezes o consumo de açaí se dá à noite, após o jantar. Então o corpo, gente, ele vai estar preocupado em processar aquilo, não está preocupado em processar aquilo que você está consumindo, ele está preocupado em fazer dormir. Então você vai atrapalhar esse metabolismo e vai causar aí uma resistência à insulina, com certeza. Então assim, evitem o consumo exagerado de sucos de caixinha adoçados, desses alimentos industrializados que são cheios de açúcar, tá? E só para lembrar, a criança descobriu porque a mãe ficou impressionada porque ele estava com sintomas gastrointestinais e por acaso descobriu esteatose hepática, tá? Ela não foi porque ele estava com sintomas, não, tá bom? Em relação ao fígado. E também, gente, a gente ter a ideia que além da perda de peso, além da questão da redução de açúcar, a gente não pode também abusar de gorduras ruins. A gente tem que trazer também aí para a alimentação as gorduras boas, como azeite, castanhas, sementes, abacate, tá? Que é muito, muito raro a gente encontrar por aqui, tá? As pessoas que consumam é muito difícil, tá? Então, Marcos, no geral é a perda de peso, é o controle de sono, é fazer atividade física e ponto. Não tem aquela coisa, mas eu não gosto, mas a gente tem que fazer, tá? E é fato. E a redução de açúcar da alimentação e escolha por alguns alimentos mais saudáveis, como vegetais e frutas. Lembrando, quem tem problema no fígado, a gente sempre orienta muito o consumo das brásicas, que está lá no brócolis, né? Na couve-flor. Por quê? Porque eles ajudam o fígado a metabolizar melhor. Tá? Eles têm substâncias que entram na cadeia da metabolização do fígado para detoxificar. O detox é feito lá no fígado, tá, gente? Isabela, então o suco verde vai ajudar? O suco verde vai entrar aí como um auxílio, sim, e com certeza, porque ele vai ajudar aí o fígado. E chás, Isabelle? O que é que a gente pode fazer de chá? Chás é uma controvérsia quando a gente fala sobre fígado, porque muitas vezes algumas ervas elas já são comprovadamente, né, que elas causam, independendo do consumo, da quantidade de consumo e frequência, elas são tóxicas ao fígado, tá? Causam uma toxicidade no fígado. Então, o que é que a gente poderia usar aqui? Uma erva cidreira, a gente poderia usar um gengibre, a gente poderia usar também um dente de leão, né? Que até o boldo, mas de forma mais controlada, não é fazer 1 litro de chá e tomar ao dia. Não, 1, 2 xícaras ao dia é o suficiente, tá? Então, não sobrecarreguem o fígado. O chá verde é um dos chás que a gente tem mais estudos de toxicidade, porque as pessoas abusam do seu consumo. Então, falando de fígado, sempre tenha cautela. Tá? Ok, Isabelle, obrigado por sua participação, né? O Vini pergunta aqui sobre suco verde, deixa para a próxima semana. Pode, aí os eu já até benefícios falei do suco verde, né? Já aproveitei e coloquei na minha fala. Aqui. E onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá, gente? O telefone para contato é o 9604-0655 e o Instagram nutricionista.isabelle. Obrigado tá? por sua participação. Obrigada, Marcos. 7 horas, 1 minuto, confirmando 7